Só nos resta adorar, amém? Só nos resta dizer a Ele o quanto nós o amamos, o quanto nós dedicamos a nossa vida a Ele, porque Ele nos amou primeiro, amém? É tão fácil hoje para a gente dizer que ama ao Senhor, mas Ele nos amou quando ainda éramos inimigos dEle, não é? É tão bom amar aquela pessoa que cuida de você, que está com você o tempo todo, que faz tudo para você. Mas imagina amar aquele que fala mal de você, aquele que te despreza, aquele que te ignora. Foi isso que Ele nos fez. Nos amou com grande amor, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 13. E o versículo é o 7. Romanos 13, 7. Glórias ao Senhor, aleluias. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos. Tu és o nosso Deus, aleluias. Romanos, carta de Paulo aos Romanos. O capítulo é o 13 e o versículo é o 7. Na minha versão fala assim, ó. Deem a cada um o que lhe é devido. Se é imposto, imposto. Se é tributo, tributo. Se é temor, temor. E se é honra, honra. Amém? Glórias ao Senhor. Pode se assentar. Pai, em nome de Jesus, manifesta a Tua presença, a Tua graça. Espírito Santo, ministra aos nossos corações. Deus, nesse dia tão festivo, nós queremos receber instrução que vem de Ti, direto do Teu trono. Nós aquietamos o nosso coração, nós aquietamos a nossa mente e nós nos colocamos diante do trono para receber de Ti, em nome de Jesus. Amém? A quem honra, honra. E eu desconheço quem honra mais do que esses dois, não é verdade? A quem honra, honra. Quando eu me converti, a primeira coisa, primeira instrução que o Senhor me deu foi que cuidado com os pastores. Não fala mal, não briga. Cuidado com os pastores. Guarda o seu coração. Guarda o seu coração para com os pastores. E aí, hoje, tendo esses pastores é fácil, né? Está facinho de cumprir, graças a Deus. Eu tenho um defeito muito grande, meus irmãos, que eu tenho muita, mas é muita, pensa no muito e multiplica a 10ª potência. Eu tenho muita dificuldade de fazer o que eu não entendo. Se eu não entender o motivo, você pode ter certeza que eu não vou conseguir fazer com excelência. E é um defeito muito grande, porque nem tudo a gente entende na vida, né? Às vezes a gente só vai entender depois, é até bíblico, né? O que faço hoje não entendereis, mas entendereis depois. E com o culto da honra não era diferente. Eu falei, Deus, eu preciso entender o porquê disso. Não faz sentido tirarmos um domingo no ano para ir à igreja, honrar alguém que merece, né? Mas eu preciso de entendimento sobre isso. E o Senhor, então, começou a ministrar ao meu coração sobre honra. E quanta revelação maravilhosa a gente tem nesse dia. Às vezes a gente está aí sentado, vendo os pastores sendo presenteados, alegrando com a alegria deles, e a gente nem imagina que no fundo, quem está sendo abençoado somos nós, que estamos tentando honrar. Então, vamos colocar luz sobre isso hoje? Vamos entender com o Espírito Santo por que a gente para um domingo no ano tão importante para honrá-los? Eu acho que isso é muito legal, não é? Quando eu fiquei pensando num presente para os pastores, eu fiquei pensando assim, se eu fosse pastor, o que eu gostaria de ganhar? O que alegraria o meu coração? E veio a mim, se eu estiver errada, vocês me corrijam, e veio à minha mente o seguinte: ser honrado todos os dias do ano. Porque é legal demais, né? Receber um presente hoje, é muito bacana ter um dia para isso, é muito gostoso mesmo, né?
Mas imagina você ter a certeza de que as suas ovelhas te honram todos os dias do ano. Eu acho que é um mega presente, né? E é um mega desafio para a gente. Então eu falei, Deus, me ajuda a entender um pouquinho sobre isso. E aí a gente vai percorrer aqui por 3 tópicos, para que nós possamos juntos aprender a honrar a pastora e o pastor o ano inteiro. Ano que vem, no Domingo da Honra de 2024, nós, em nome de Jesus, vamos olhar para trás e falar, eu honrei o meu pastor e a minha pastora 365 dias nesse ano. Amém? Quem está comigo? Quem vai tentar, pelo menos? Amém. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre honra. Honrar é reconhecer quem é a pessoa que a gente está honrando, reconhecer a história dessa pessoa e reconhecer e entender a unção que essa pessoa carrega. Cada um de nós aqui temos uma história. Hoje a pastora deu um exemplo e quando ela estava começando o ministério, eu estava nascendo. Ela começou o ministério, não sei se é 17 de janeiro de 82. Eu nasci 7 de maio, 4 meses depois. Ela começou o ministério antes que eu nascesse. Olha isso. É uma história. É uma vida, gente. Não é? É uma boa caminhada. A gente precisa reconhecer a história daquele que está nos honrando, né? Daqueles a quem a gente quer honrar. A gente precisa entender a história. A pessoa não chegou aqui do nada. No mundo corporativo, a gente tem uma brincadeirinha que é assim, você já viu o jabuti subir em árvore? Conhece essa? Já viu o jabuti subir em árvore? E aí, a gente fala, não, jabuti não sobe em árvore. E aí a pessoa fala, então não mexe com ele, porque alguém colocou lá. Né? Os bons entendedores entenderão. E aí primeira coisa que a gente faz quando chega numa empresa, pastor Leandro me corrija, é saber quem é jabuti, não é? Porque você não pode mexer com os jabutis. E é muito legal no reino de Deus, porque todos somos jabutis. E todos somos colocados em um lugar para cumprir uma missão, para cumprir um chamado, para fazer alguma coisa. Eu tenho uma amiga que fala assim, você não foi assobiado, você foi chamado. Não é? Deus não chegou e fez um assobio lá e... não, você foi chamado pelo nome, não é? Nós temos um local. Então, a primeira coisa que a gente precisa é reconhecer quem que é essa pessoa que a gente vai honrar. E reconhecer a unção que está sobre ela. A pastora tem a unção de resolver problema. A pastora tem a unção de descascar abacaxi. E ela faz isso rindo, né? Com alegria, e adora. É uma unção para isso, não é? O André, ele tem unção para tocar bateria. Ele toca, parece que é a coisa mais fácil do mundo. A gente olha para a cara dele e a gente tem a sensação que ele está lá em Nárnia. E ele está tocando com a maior facilidade do mundo. Senta ali, irmão. Para começar, que a mão esquerda faz uma coisa diferente da direita, que faz diferente do pé esquerdo do pé direito. O meu cérebro parou no dedo, nem foi na mão, né? Ele tem uma unção para cumprir um chamado do Senhor. E cada um de nós temos isso. E se nós queremos reconhecer a nossa pastora, o nosso pastor o ano inteiro, a gente precisa entender a história deles, conhecer a história deles. E a gente precisa reconhecer a unção que ela carrega. Você quer ver um exemplo na Bíblia? Uma pessoa que honrou a Deus do começo ao fim, João Batista. A gente vai falar um pouquinho dele. João Batista, gente, ele nasceu numa circunstância maravilhosa. Tinha 400 anos que Deus não falava com o povo. Ninguém ouvia. Aquela geração nenhuma, nem anterior, tinha ouvido Deus. Eles estavam vivendo ainda dos ensinamentos de Neemias e de Esdras. Eles não faziam ideia da manifestação de Deus. O Espírito Santo ainda não estava na terra. E, de repente, uma mulher que era estéril, que já era velha,
ela é visitada quando seu marido estava lá no templo cumprindo o turno de sacerdote dele. E aí esse homem estava no templo, cumprindo o turno dele, trabalhando assim como nós estamos aqui, e aí um anjo apareceu para ele. O Espírito Santo até brincou comigo assim, está querendo ver anjo? Vai cumprir o turno. Já sabe quando o Espírito Santo dá uma cutucadinha assim, ó, cumpre a escala que você vai ver anjo, viu, louvor? Sabe? Vai lá, né? Quer ver anjo? Cumpre o turno. É muito mais fácil de você ver anjo no turno do que lá na sua casa. Então, cumpre o seu turno de oração, de louvor, de pregação, vai lá, diz sim, vai ser mais fácil. Mas esse homem fechou o parênteses, tá, gente? Era só para eu não apanhar lá em casa sozinha, né? A gente compartilha. E aí, esse homem, então, viu um anjo, e o anjo falou assim, ó, você vai ter um filho, seu filho vai ser grande na terra, seu filho vai ser muito poderoso, e seu filho vai ser maravilhoso. E ele ficou meio, ei, peraí, o que é isso? Quem é você? E o anjo falou, olha, eu sou Gabriel, sou um anjo, eu vim aqui te trazer uma mensagem. Gente, é totalmente natural. Ele nunca tinha ouvido falar de alguém que viu um anjo na geração dele. É natural ele. E aí o anjo falou assim, olha, como você duvidou, vamos fazer o seguinte, você vai ficar mudo até o dia que a criança nascer. E assim ele saiu de lá, já estava todo mundo preocupado, porque ele não saía do templo, né? E todo mundo preocupado, e ele falando, olha, eu não posso falar, e aí todo mundo entendeu, aconteceu alguma coisa ali. Ele sai, vai ter com a esposa dele, a esposa dele engravida, a esposa dele é prima de Maria, e quando Maria vai visitá-la já grávida de Jesus, o filho dela dá aquela rebuliço na barriga, fica cheio do Espírito Santo já no ventre. Quando o neném nasce, 8 dias depois, eles vão, então, batizar essa criança, né, apresentar ao Senhor essa criança, fazer a circuncisão. As pessoas perguntaram, então, qual que é o nome que você vai dar para a criança? Porque lá em Israel, eles só falam o nome da criança no dia da circuncisão. Então, você está grávido, nasceu na circuncisão que se fala o nome, não se fala o nome antes. Até hoje é assim. Então, no dia da circuncisão, perguntaram qual o nome, a mãe falou, João. E aí começou aquele rebuliço, não tem João na família, por que vai ser João? Tem que ter um João, não existe João na família. Vamos perguntar ao pai. Essa mãe não está sabendo dar nome para o filho, está emocionada, já está velha. Mãe velha é difícil, né? O menino é mais mimado, calma. Vamos perguntar ao pai. O pai estava mudo, lembra? Pega uma plequetinha, deixa eu escrever. E o pai escreve, João, o nome que o anjo tinha dado. E aí todo mundo, a Bíblia fala assim, e todos se admiraram e ficaram pensando, o que esse menino há de ser? Esse é João Batista, né? Pensa, se fosse seu filho, como é que você ia chegar com ele na igreja, gente? Daquele jeito, né? Como que você ia no templo, no próximo ano, com ele? Todo, né? Assim. Então, João Batista cresce, filho de sacerdote. Como que o sacerdote deveria andar? Com aquelas estolas sacerdotais, não é? Até o nome é diferente, estola sacerdotal, não é assim? De linho puro, tudo lindo, maravilhoso, não é? Como que João Batista vivia? Roupa com pele de carneiro. O que os sacerdotes comiam? Não era a carne que vinha do templo, que era direito deles, e era uma boa carne, né, gente? Um novilho sem defeito. Vamos pensar que o trem era bom? O que João Batista comia? Churrasco, isso mesmo, né? Era aquele. O que João Batista comia, gente? Gafanhoto com mel silvestre, não é? Grilo, trem é bom, proteína daquelas. Outra coisa, onde que os sacerdotes ministravam? No templo, centro ali, tudo girava em torno do templo, gente. O templo era o local de maior evidência daquela cidade, né? E onde que João Batista estava? No deserto. No deserto. Tudo contrário. Tudo diferente.
E aí, quando João Batista, então, já tinha uma gama de pessoas que ele batizava, certamente alguns ouvindo a história, né? Eita, esse aí é diferente, vou ser batizado por ele. E aí, quando João Batista vê Jesus, o que ele fala? É ele. Ele é ungido, não eu, ele. Olhe para ele. É Jesus. Aquele ali, ó, que está passando, é ele que vocês devem seguir e não a mim. Ele reconheceu quem era Jesus. E ele reconheceu a unção que Jesus carrega. Ele veio, ele é o Messias, é ele que vai vos salvar, não eu. Não escute o que as pessoas andam falando sobre mim. Ele é o cara. Sabe outra pessoa que fez isso também? Um centurião. O centurião estava andando com Jesus, precisava da cura da filha, e ele falou assim, olha, eu tenho pessoas que me obedecem. Quando eu falo vão, vão, quando eu falo vem, vem. Eu sei que se o Senhor der uma palavra, ela vai ser curada. Gente, hoje, a gente falar isso é mamão com açúcar. Porque Jesus já curou 300 pessoas. Milhares, dezenas, que nós conhecemos. Eu estava vendo a história de um amigo, de um conhecido de São Paulo, um médico de São Paulo, que estava fazendo missões, e ele contando que eles montaram uma farmacinha lá no lugar onde eles estavam, na Ilha de Marajó. Então, eles montaram uma farmacinha para as pessoas doentes poderem serem atendidas, passarem na farmácia, então, pegarem o remédio. Mas antes da farmácia, eles montaram um posto de oração, porque eles estavam fazendo missão. E aí, sabe o que acontecia, assim, em 80% dos casos? As pessoas passavam na oração, era curada, não precisava de pegar o remédio. E quando terminou o ciclo, sobrou tanto remédio que eles tiveram que jogar fora. Porque as pessoas eram curadas na oração. Hoje, a gente falar isso, Jesus manda uma palavra que eu sei que vai ser curado, está facinho, né? Agora, naquela época, que não tinha evidência nenhuma, que ninguém tinha certeza que era o Messias, que ainda estava na especulação, é uma grande fé. Aquele centurião reconheceu quem era Jesus e reconheceu o que ele carregava. Outro exemplo, só para a gente fechar, a mulher cirofenícia. Ela não era de Israel, ela era lá da Síria, e num diálogo perturbador com Jesus, Jesus fala com ela assim, olha, assustador, não é digno jogar migalhas para os cachorrinhos. Eu não posso dar para os cachorros. Gente, se fosse hoje ia dar um BO, né? E ela falou assim, olha Jesus, até os cachorros comem da migalha das mesas. Aquela mulher estava falando assim, uma migalha sua resolve o meu problema todo. O seu troco resolve a minha vida. O que é mínimo, que a gente despreza, aqueles 10 segundos de oração, muda a minha vida. E Jesus falou, nem em Israel todo eu vi alguém com fé como ela. Não é assim? Ela reconheceu quem é Jesus e ela reconheceu a unção que ele carregava. Se nós quisermos honrar os pastores durante todo o ano, nós precisamos, e está facinho, gente, fácil. Reconhecer quem são eles, reconhecer a história deles e reconhecer a unção que ambos carregam. A unção que o pastor Cristiano carrega, a unção que a pastora Helenice carrega. Não é? A gente precisa disso. E quando a gente faz isso, quando a gente entende a história e reconhece a unção, olha que legal, a gente começa a guardar o nosso coração da inveja. Se você reconhece que o outro teve uma história gerada por Deus para praticar a unção que ele recebeu para cumprir uma missão na terra, não faz sentido ter inveja. Concordam comigo? Porque não vai caber você naquela história. Aquela armadura não vai caber em você. Porque você também tem uma história e uma unção para fazer algo. Eu vou dar um exemplo. O Wellington está ali na porta.
Acho que o Wellington é o diácono mais novo, né? Eu acho. E aí, o Wellington tem a metade da minha idade. Podem fazer as contas, o negócio está feio. O Wellington tem a metade da minha idade. E todas as vezes que eu venho ao culto, que é o Wellington que está na porta, ou seja lá quem for, eu passo, pego na mão deles, né? Eles normalmente pegam na nossa mão, cumprimento. E espiritualmente eu estou falando, Deus, eu reconheço a autoridade desse rapaz que está aqui. E espiritualmente eu falo, Deus, eu me curvo, não em adoração, mas eu me curvo em submissão à autoridade desse rapaz. E aí, quando eu entro no templo, se eu quiser sentar aqui e ele mandar eu sentar lá, eu vou humildemente sentar onde ele mandou. Porque ele está imbuído de uma autoridade para que faça com que o ambiente físico seja organizado, mas com que o ambiente espiritual seja protegido. É ele o responsável para deixar os espíritos bons vindos de Deus, os anjos do Senhor, ministradores de adoração entrar, e os espíritos maus, demônios que tentam atrapalhar o culto, não entrar. Dá para ter inveja? Difícil, né? O som dele. Não, tá bom, fica ali. Porque ele está imbuído de uma autoridade, de uma unção para fazer algo. E assim é cada um, quem ministra aqui louvor, quem está ali na salinha com as crianças, cada um de nós temos um motivo e uma razão para estar aqui. Não dá para ter inveja. Então, se você honra o outro, o seu coração está protegido contra a inveja. Olha que maravilha. Gente, metade dos nossos problemas estão resolvidos, não é? Olha seu coração guardado. Olha nós sendo abençoados por abençoar o outro. Outra coisa, o nosso coração está guardado do orgulho. Não tem como se sentir melhor do que o outro quando a gente reconhece a história e a unção que ele carrega. Tem como, diante dessa luz que eu joguei agora sobre o trabalho do Wellington, vocês nunca mais vão passar pelo Wellington igual. Todas as vezes que vocês passarem por ele, ou de quem seja que estiver na porta, né, não é, ou o Wellington é a figura ali, vocês nunca mais vão entrar naquela porta do mesmo jeito. Nunca mais. Tem como você se sentir melhor do que ele? E quando nós honramos, nós guardamos o nosso coração do orgulho. Não tem como nos sentir melhor. Não tem como pisar no outro. Não tem como falar, você é... Não. O nós fica muito mais fácil quando é assim, né? Nós somos, ó, você protege aí, guarda aí, e eu daqui vou cumprir o meu. Combinado? Olha o nós. Não é eu, não é a Valéria. Não faz sentido, né? Fica até ridículo. Orgulho e inveja no reino de Deus é ridículo, é feio. Fica, nossa, né? O nós é legal. Terceiro e último, e esse nos livra da competição. E competição, irmãos, eu vou falar baixinho para você nunca mais esquecer. Competição é do inferno. Qualquer ambiente que você estiver, se for um ambiente de competição, você está sob ensinamentos de demônio. Porque a competição nasceu onde? No coração de Lúcifer, querendo ser maior do que Deus. Ah, Valéria, na minha empresa eu tenho que competir. Não. Você tem que ser melhor do que você mesmo. E Deus vai te recompensar pelo que você plantar. Você não é melhor do que o outro. Você é melhor do que você. E você vai galgando, alcançando, subindo degraus, de acordo com os frutos que você vai colhendo. Isso não é competição. Mas se você precisa competir, se você precisa passar por cima do outro, se você precisa tirar do outro para assumir, para ganhar, o outro precisa perder para que eu ganhe, é do inferno. Não cabe no reino de Deus. E não cabe na honra a competição, porque eu não quero o lugar dele é dele, a unção é dele,
A história é dele, eu estou muito feliz com a minha, glória a Deus, vamos seguir junto. Não tem competição. Sabe aquela história? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós? Se nós aprendermos a honrar os nossos líderes, os nossos irmãos, gente, o diabo vai, ó. Não tem inveja, não tem orgulho e não tem competição. O que eu vou fazer lá? Não é assim? Olha como nós somos abençoados quando honramos. Amém? Vamos seguir? Dá? Tá dando? Tá todo mundo junto aí? Dá para caminhar mais um pouquinho? Segundo, honrar é reconhecer quem eu sou e a minha posição em relação ao outro. Então, eu entendi quem é a pastora, entendi quem é o pastor, e eu honro a unção e a graça que está sobre eles. Ok. Mas eu também preciso entender quem eu sou e qual a posição que eu alcanço no reino. Sabe por quê, queridos? Vamos pensar em Moisés, saindo do Egito. 2 milhões de pessoas. Milhões. Para um lugar que ele não sabia onde era. Digamos de passagem. Para cumprir leis que ele não tinha recebido ainda. Com pessoas com a mentalidade de briga, com a mentalidade de escravo, com a mentalidade de obedece e eu faço e você. Imagina essa pessoa, se Moisés não tivesse pessoas com ele, que soubessem exatamente quem eles eram, o que eles tinham que fazer. Por exemplo, Josué. Já pararam para pensar? Como seria difícil? Se cada um daquelas 2 milhões de pessoas soubessem o seu lugar e o que elas tinham que fazer, eles tinham chegado, estava comendo mel de tâmara lá e leite há muito tempo. Por que eles ficaram rodando? Não é porque Moisés era um péssimo guia, tá? Dizem isso dele, mas eu vou defendê-lo. Não é isso. É porque eles não sabiam a posição deles. E vão trazer para cá, vão trazer para a nossa vida, para a vida de igreja. O negocinho difícil é tentar pastorear ovelha que não sabe o seu lugar. Sabe por quê, gente? Ovelha, ela não tem muita noção espacial. Ovelha não enxerga bem. E aí, quando a ovelha sai do aprisco, porque ela não sabe o seu lugar, não sabe que o lugar dela é o aprisco, ela sempre vai para um despenhadeiro. Teve um caso, eu não lembro onde, não lembro detalhes, mas que uma ovelha teve uma ótima ideia de pular de um despenhadeiro. Como ovelha Maria vai com as outras, todas foram. E aí morreram mais de 600 ovelhas. E aí a gente perguntou, então, por que não morreram? Foram 1.000 que pularam. Ele disse, não, porque aí ficou fofinho, né? As primeiras morreram, afofou, e aí as que pularam por último sobreviveram. Porque a ovelha não tem senso de direção. Nós precisamos saber quem nós somos e qual posição nós ocupamos no reino. João Batista, quando o povo foi lá perguntar, quem você é? Você é Elias? Você é um profeta? Você é não sei o quê? E ele só respondia, sou isso não. Você... Não, sou isso não, menino. Sou isso não. Aí eles perderam a paciência e falaram, então tá, dá para você falar o que você é, porque a gente precisa de uma resposta. E aí ele falou, eu sou o que está escrito lá em Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Gente, João Batista, aquele que o anjo anunciou, sabe? A mamãe, aquele, né? Que a mamãe passou mel em vez de talco. Aquele João Batista, ele foi na Bíblia para reconhecer quem ele era. Ele não era o que o anjo anunciou. Eu de cara falava, eu sou o que o anjo falou que eu era. Eu sou o início da revolução, o início do avivamento. Afinal, Deus começou a falar quando eu nasci. Então, olha o avivamento aí vindo através de mim. Mas ele não. Ele foi na Bíblia e falou, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou o que a palavra diz sobre mim.
Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Se nós quisermos honrar os nossos pastores o ano inteiro, a gente precisa buscar a palavra em oração, buscar o nosso Deus para conhecer a nossa identidade. Se nós conhecermos a nossa identidade, a gente não vai brigar com o coleguinha do lado. A gente não vai brigar no departamento. A gente não vai brigar. A gente não vai. Porque a gente sabe quem eu sou. Uma vez eu estava conversando com a pastora, eu falei assim, pastora, se tiver competição, a senhora pode ter certeza que eu vou virar as costas e vou embora. Eu sei quem eu sou. Tem um autor que, falando de Davi, ele fala assim, quando Davi resolveu não matar Saul, e aí o autor fala uma frase que marcou a minha vida. Ele fala assim, o reino não vale tanto. Não dá para perder a sua identidade em Cristo. Sabe aquele lugar que fala lá no Salmo 91, o esconderijo do Altíssimo? Não dá para sair de lá por causa de um cargo, por causa de 5 minutos de elogio. Não dá. Eu dispenso o elogio, não é para mim, não é? É para o Senhor. Se eu fizer certo, foi o Senhor. Se eu fizer errado, fui eu mesmo. Não é assim que a gente que funciona? Então, eu dispenso. Mas, queridos, o meu local, a minha identidade, quem eu sou, a voz que clama no deserto, eu não vou abrir mão. Eu sou só isso. Então, se queremos honrar, precisamos entender quem nós somos e qual a nossa posição no reino. Vamos dar mais um exemplo? A mulher com fluxo de sangue. Ela sabia quem ela era. Ela foi ali escondidinha, ela era uma mulher, não podia tocar em ninguém. Mas ela sabia a posição dela. Ela sabia. E ela recebeu a bênção. Jairo, na mesma história, Jairo é sequência da mulher. Né? Algumas pessoas até brincam que Jairo, a mulher tocou em Jesus quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, gente, no meio do caminho. E Jesus falou com a mulher assim, me conta a sua história. Gente, vamos conversar? Que eram muitos anos de fluxo ali. E ela contou toda a história. E Jesus parou, ouviu. E Jairo lá, desesperado, vai morrer, vamos logo. A paciência de Jairo, né? Assim, ele sabia quem ele era, ele sabia a posição que ele estava. Então, quando nós sabemos quem nós somos, como João Batista, como a mulher do fluxo, como Jairo, e nós sabemos o nosso posicionamento no reino. E qual que é o nosso posicionamento? É de servo. Né? Essa semana eu estava ouvindo e alguém colocou luz sobre aquela cena de Jesus lavando os pés dos discípulos. E aí, uma coisa que eu nunca tinha percebido, era a ceia. E a gente, modéstia à parte, sabemos tudo de ceia, né? Graças, assim, a um pastor maravilhoso. Então, a gente sabe tudo de ceia. E a ceia era o jantar, igual o pastor já nos ensinou, né? Nós não viemos aqui num sábado para cear. Gente, eu me senti tão importante, tão chique. Porque não é só uma ceia, é a ceia igual, né? Assim como eles saíram e foram preparar, eu estava me arrumando e pensando, gente, eu estou saindo, estou me preparando para a ceia. Eu me senti a pessoa mais importante do mundo. E aí a gente sabe que demorava, não era assim? E as pessoas chegavam. E como só estavam os discípulos, vocês lembram antes que Jesus falou assim, olha, vai lá, vai ter uma casa, a pessoa vai preparar, pede ela para deixar lá o sótão reservado que eu vou usar. Só tinha Jesus e os discípulos. Não tinha escravo para lavar os pés. E aí, no meio dessa conversa, que eu nunca tinha me atentado, os discípulos estavam com aquele diálogo de quem é maior no reino de Deus. E eu nunca entendi por que eles chegaram nesse diálogo. Para que falar quem é maior, quem é menor? E aí, eles não queriam saber quem era o maior. Na verdade, eles estavam procurando quem era o menor, porque o menor ia lavar o pé de todo mundo. E aí, enquanto eles estavam naquela discussão, eu sou maior, não, o fulano é maior, ciclano é maior, se o outro é maior, logo ele é o menor. Jesus foi lá e se fez de escravo e lavou o pé de todo mundo. Que legal, né? Enquanto a gente está discutindo ali, brigando, ele foi lá e fez. Olha que coisa maravilhosa. É essa a nossa posição. Eu estou aqui para servir. Não é assim?
Quando a gente faz isso, quando a gente entende o nosso posicionamento e quando nós entendemos quem nós somos, nosso coração está guardado da autocomiseração. Ai, coitadinho de mim, eu sou o menor. Não. Né? Eu me fiz humilhado e por isso eu serei exaltado. Eu sou servo com prazer. Não é assim? Não tem mais coitadinho. Não cabe mais coitadinho. É uma escolha. Não é assim? Autocomiseração já acabou. Outra coisa, comparação. Se você sabe quem você é e qual posição você ocupa, você não precisa se comparar com o outro. O outro nunca vai ser melhor do que você, ele só é diferente. Não é assim? Ele só tem uma unção para fazer algo que eu não consigo fazer. Simples. Eu não conseguiria ficar 4 cultos aqui pregando com essa cara boa, feliz, alegre, satisfeita. Ela tem uma unção para isso. Só é diferente. Não é assim? A mesma coisa somos nós, irmãos. A gente não precisa se comparar. Só é diferente. O outro só tem algo específico para aquilo que ele vai fazer. Eu tenho uma vida extremamente agitada, maluca. A minha sobrinha foi ficar lá em casa uma semana, pediu para sair, foi embora, não aguentou. E eu fiquei morrendo de dor. Que ela falou, essa vida é muito louca, eu vou voltar para minha casa. E voltou para a casa dela. Não aguentou ficar lá em casa, porque é pauleira. 6 horas da manhã, pau quebrando, e da meia-noite, 1h, o pau continua quebrando. E assim, né? Mas eu sou extremamente paciente, sabe? O fruto do Espírito, da paciência. Demora a estourar, demora a brigar, demora. Assim. A Valéria é melhor? Não, só é diferente. Não é assim? Porque ela precisa dessa paciência para cumprir tudo que ela tem que fazer no dia. Porque se ela não for paciente, ela vai estourar. Sabe? A cada 1h, igual a telecena, de hora em hora, briga. Ela precisa. Ela tem que ter. É uma unção que ela recebeu para cumprir algo específico. Ela é melhor? Não. Né? Só é diferente. E cada um de nós, até os mais estouradinhos, recebeu uma unção para cumprir algo específico. Não tem comparação. Olha, quanta coisa boa vem da honra, de honrar o outro. Terceira, última, a gente não precisa de falsa aparência ou provar nada para ninguém. Não é? Porque eu sei quem eu sou, eu sei onde que eu estou, e eu estou muito feliz. Joinha para você. Ah, mas você não é. Não sou, irmão. É isso mesmo, tá? Não sou, não. Ah, mas você não... Não, irmão, é... Mas você é ruim. Não, irmão, eu sou pior. É porque você só viu a coisa maquiada. O negócio é bem pior. A gente sabe. Fica muito mais fácil de tratar. A gente não precisa andar com máscaras, né? A gente não precisa, porque dá um trabalhão ser o que você não é, né, gente? Fingir. Tem que ficar lembrando de quem que você imagina que é. Não. Não precisa disso. Eu já sei quem eu sou e eu estou feliz aqui. Jesus está ministrando ao meu coração. Eu estou indo para a Canaã Celestial. Está todo mundo junto. Vamos, né? E está tudo bem. Está todo mundo feliz. Olha que coisa maravilhosa que a honra faz. Então, quando nós honramos, nós reconhecemos quem nós somos, nós reconhecemos a posição do reino. E vamos conversar, gente? Uma ovelha com todo esse conhecimento é mais fácil, né, pastor? É mais fácil. Fica bem mais fácil para eles. E para terminar, honrar é reconhecer quem é Deus e submeter às regras do reino. A gente briga porque a gente não entende as regras do reino, não é? João Batista, aquele que o anjo anunciou, que era o Bambambam, que tinha uma galera seguindo ele, que ele batizava todo mundo e que era o cotado. João Batista, que era o top dos tops. Pois é, ele foi preso. E ele foi preso porque ele falou da mulher do rei. Da amante do rei. E aí ele foi preso. E quando ele estava preso, eu imagino que deu um nó na cabeça dele, não é? Tipo, e aí? Cadê aquele profecia toda? O que aconteceu com todas aquelas promessas? Eu estou aqui preso. Eu
eu certamente serei morto. E deu um nozinho. E aí ele fala o seguinte com os discípulos dele, olha, vai lá e pergunta para Jesus se ele é o que eu falei que ele era. Olha o nível de que ele estava. Vai lá e pergunta. E é tão legal essa pergunta, gente. Porque se Jesus fala, eu sou o que você falou que eu sou, João Batista podia morrer feliz. Ok? Cumpri, fiz, posso morrer, tá de boa, beleza. Mas, se Jesus fala, não sou eu, vai vir outro depois de mim, e ele, João Batista, recebeu a unção para anunciar aquele que ia vir, ele não podia morrer. Então, o que ele estava procurando? Ele não queria saber se Jesus era, ele queria saber assim, qual que é o meu futuro? O que vai acontecer comigo? A minha vida depende do que eles falar. E sabe o que é mais legal? Jesus volta e fala assim, olha, manda falar com o João, porque ele estava preso, ele não sabia o que estava acontecendo lá de fora, né? Então ele fala, manda falar com o João que os coxos andam, cegos enxergam, os surdos ouvem. Está tendo uma revolução aqui, o negócio está fluindo. E aí os discípulos voltam, conta isso para João, e João então é decapitado. Ele é morto. Mas sabe, eu imagino que se ele tivesse a oportunidade, ele ia falar exatamente o que Paulo falou. Acabei minha carreira, cumpri, fiz tudo certinho, estou aqui, o que eu tinha que fazer, eu fiz, mesmo que eu tenha perdido a cabeça literalmente. Para os homens, era como se ele tivesse sido derrotado, não é? Eita! Né? Mas não para ele e não para Deus. Sabe, queridos, às vezes na honra, a gente pode imaginar, se você não tiver o conhecimento e essa metanoia, essa mudança mesmo de mentalidade, você pode imaginar que você está se humilhando. Você pode imaginar que é menor. Né? Por que eu estou honrando o outro? É porque eu sou menor? Mas não. Muito antes, pelo contrário. Quando você está honrando, você está cumprindo o dever que Deus colocou. E é tão legal, porque João, hoje ele sabe, né? Mas lá na prisão ele não sabia. Jesus estava do lado de fora falando coisas espetaculares sobre ele. E Jesus falou tanta coisa legal sobre João. E uma das coisas que me marca, Jesus fala assim, olha, de nascido de mulher, não teve ninguém maior do que João Batista. E o menor no reino de Deus é maior do que ele. Oh, aleluia. Quando eu leio isso, eu penso, uau, Jesus falou que João era o top dos tops, era the best. E eu posso ser também. Vocês viram que Jesus abriu uma brechinha e fala, entra aí, vem, corre. Cabe você aqui. Nós também podemos ser. Se, somente se, nós aprendemos a honrar. Nós aprendemos a nos submeter. Nós aprendemos a nos colocar. Sabe, queridos, em algum momento da nossa vida cristã, nós vamos entrar em alguma prisão. Ou prisão emocional, ou prisão espiritual. Faz parte. No mundo tereis aflições. É natural. O problema é o que você vai fazer com tudo o que você viveu dentro do reino quando você estiver preso. E como você vai olhar para aqueles a quem você tem que honrar. Se você olha para eles com olhar de amor, com olhar de perdão, com olhar de misericórdia, com graça, isso tudo voltará para você. E o próprio Jesus te abençoará. O próprio Jesus testemunhará de você. O próprio Jesus vai falar que você é grande. Não nos sintamos diminuídos só por causa disso. Jamais, em hipótese alguma. Entenda que há quem honra, honra. Né? Quando nós honramos, nós também somos honrados. Né? Então, diante disso, eu já estou começando a criar a minha expectativa para o ano que vem. Porque eu já estou doida para honrar de novo. Não é? Porque a quem honra, honra.
Imagina ter o coração guardado e livre de todas essas coisas ruins, só porque nós honramos. E ainda mais honrar pessoas fáceis de honrar. Porque eu vou contar para você segredo, vou falar baixinho. Tem pastor que é difícil de honrar, gente. É porque vocês não conhecem o negócio lá fora. Tem uns que você tem que acordar e falar, Deus me ajuda a honrar. Né? Mas esse aqui a gente não precisa nem de se esforçar, não precisa nem de preocupar. Né? A gente honra naturalmente. Então vamos orar? Vamos clamar ao Senhor para Deus mudar o nosso coração? E para a gente aprender a honrá-los todos os dias, até o próximo ano, e o próximo até Jesus voltar, para que nós possamos também ter todas essas bênçãos. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor para mudar a nossa mentalidade, para nos ensinar a honrar, e a honrar de verdade, Deus, em pensamento, no coração, na alma. Pai, em nome de Jesus, não queremos honrar só de palavras. Pai, nós queremos honrar de verdade, de coração. Então, nos ensina, Senhor, nos ensina, em nome de Jesus, a praticar a cultura da honra todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Para a gente